Quer tirar 1000 na redação do Enem? Ou a nota máxima na redação do concurso ou do vestibular que você vai prestar? Então, já me segue aqui e acompanha, porque essa é a semana do intensivão de redação. Nós só vamos falar sobre isso com muitas dicas importantes para você escrever a sua redação do gênero dissertativo. E também vou trazer os principais erros que os estudantes cometem, claro, para você não errar e atingir a nota máxima na redação. Então, bora que nós vamos começar agora. Recadinho importante antes da gente começar. Na sexta-feira eu vou disponibilizar gratuitamente o meu e-book número 3, com dicas de redação e mais especificamente da redação do Enem. Então, essa semana, intensivão de redação vale para todas as áreas, claro, sempre abordando o gênero dissertativo, e na semana que vem, um intensivão de redação do Enem. Por quê? Porque o Enem, a redação, tem algumas peculiaridades. Então, sobre isso nós vamos falar na semana que vem. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre a dissertação, que é o gênero textual mais comum que as bancas de concurso, vestibulares e o próprio Enem cobram dos estudantes. Mas afinal, o que é uma dissertação? A gente ouve muito essa palavra, mas nem sempre os estudantes têm conhecimento do significado dela. Então vamos ver. Fui buscar o que o dicionário Michaelis traz sobre a palavra dissertação. É a ação ou efeito de dissertar. É um tratado escrito ou oral sobre tema científico, artístico, etc. Uma monografia, uma tese, uma exposição oral, uma conferência ou um discurso. Nós temos vários gêneros textuais. Temos a crônica, temos o conto, temos a narração, cada um com as suas particularidades. Na dissertação, então, nós vamos dissertar, nós vamos abordar um assunto, expor nossa opinião sobre esse assunto e dar argumentos, porque nós concordamos com tal ponto de vista em detrimento a outro ponto de vista. Então, essa é a característica da dissertação. Agora que você já sabe o que é uma dissertação, nós vamos falar da macro e da microestrutura. Semana do intensivão da redação para Enem, concursos e vestibulares. Iniciamos ontem falando da dissertação. O que é dissertar? É discorrer sobre um tema, falar sobre ele, apontar argumentos, defender um ponto de vista em detrimento de outro. Então, falamos um pouquinho sobre o conceito da dissertação e hoje nós vamos falar da macro e da microestrutura da dissertação. A redação dissertativa é formada pela macro e pela microestrutura. A macroestrutura é a estrutura global da redação, então ela vai analisar introdução, desenvolvimento e conclusão. Já a microestrutura é a estrutura de cada parágrafo, então cada parágrafo sendo analisado individualmente. Hoje nós vamos falar sobre a macroestrutura. A macroestrutura, como eu disse, então abrange introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, quantas linhas cada uma dessas estruturas deve ter? Eu sempre respondo para os meus alunos que uma redação deve ser equilibrada. Então, se você tem uma redação como a do Enem, que tem 30 linhas, normalmente você pode fazer cada parágrafo com 6 linhas. Então, você faz 5 parágrafos com 6 linhas cada um. Fica uma redação bastante harmônica, equilibrada. Claro, você não precisa ser exato, mas mais ou menos. O que eu quero dizer? Você não vai fazer uma introdução com 15 linhas e os outros parágrafos com 4, com 5 linhas. Por quê? Porque
Cada uma das partes da redação é importante. Se você faz uma introdução com 15 linhas e os outros, o desenvolvimento com 4 linhas, a conclusão com 3 linhas, isso mostra um desequilíbrio entre as partes. Você está dando um peso maior para a sua introdução e todas as partes da dissertação são importantes. Por isso, procure equilibrar o número de linhas para cada um dos parágrafos. Vamos falar agora então sobre a introdução. A introdução é o parágrafo inicial do seu texto, que deve apresentar a tese, o tema e os argumentos que serão aprofundados posteriormente no parágrafo de desenvolvimento. Há inúmeras formas de se iniciar a introdução. Você pode iniciar de uma forma mais direta ou também trazer aquele contexto histórico e, para o Enem, o repertório sociocultural.